Fala galera, tudo bom com vocês? Eu estava morrendo de saudade de gravar aula, tô aqui de volta e hoje um dos assuntos mais cobrados em prova de vestibular, também para concurso público, é o assunto de, moleque, conjunções. Todas as provas de concurso que a gente pode observar, elas abordam sempre questões muito tranquilas, interpretação, regência verbal, crase e, conjunções, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que são as conjunções. As conjunções são elementos coesivos. Pausa. O que é coesão? Coesão é exatamente você ter um elemento gramatical que vai estabelecer a manutenção entre as partes do texto. O que é manutenção? Exatamente a continuidade. Sabe quando o texto ganha em coesão? É exatamente quando ele possui elementos linguísticos, elementos gramaticais que vão fazer referências entre os parágrafos, vão fazer referência entre as orações, vão fazer referência entre as ideias. Por isso que eu coloco que essas partes do texto são fundamentais dentro de um elemento coesivo. Por quê? Essas palavras, essas orações, esses parágrafos e essas ideias precisam estar ligadas umas às outras. E qual é o recurso que você vai utilizar para ligar uma coisa a outra? É um elemento coesivo. Beleza? Então, dentro da língua portuguesa, quais são os principais elementos coesivos? As conjunções, elas funcionam como carro-chefe, sempre utilizando as conjunções. Outros elementos coesivos muito importantes, preposições e pronomes. Na aula de hoje, a gente vai ver as conjunções coordenativas, que são 5 e eu vou mostrar para vocês agora. Moleque! Bom, gente, preste atenção, olha só. As duas classificações das conjunções, elas são dadas por conjunções coordenativas ou conjunções subordinativas. E aí preste atenção, quando nós temos o caráter subordinativo, você lembra da palavra subordinado, sim ou não? O Vitor tá botando provavelmente uma cabecinha assim, sim? É sim. Nesse ponto, se é subordinado a alguma outra coisa, ok? Dentro da estrutura sintática, uma oração pode ser subordinada a outra. Mas o que vai interessar pra gente, até a nível de pensamento na prova, eu preciso identificar se é uma conjunção coordenada ou é uma conjunção subordinada? Claro que precisa, gente. Por quê? As conjunções coordenativas são 5. E as conjunções subordinativas, por exemplo, adverbiais, são 9. É melhor na prova você pensar 5 ou você pensar 14? Deixa eu pensar. É muito melhor na prova você raciocinar sobre 5 do que você tentar adivinhar sobre 14. Então, você achando o caráter de independência entre as orações que estão sendo ligadas pelas conjunções, você exclui as subordinativas adverbiais, são 9, e começa a pensar nas coordenativas, são 5. Não é bem melhor na hora de fazer a questão? É sim. Quando você observa o caráter de independência, como que funciona? Preste atenção nessas orações aqui. Lembrando que uma oração é regida pela quantidade de verbos. Então, se você tem um verbo, você tem uma oração. Aqui eu tenho quantos verbos? 2. Verbo ir e o verbo chover. Eu tenho duas orações que são ligadas exatamente por um elemento coesivo, ok? Então, aqui eu tenho a minha conjunção. O que você vai olhar? Essa oração aqui depende dessa oração aqui para ter sentido completo. Se eu falo assim, meu caro aluno do passeio, fui à praia. Você tem alguma dificuldade para entender essa informação? Com certeza não. Se eu falo assim, choveu, você tem alguma dificuldade para entender essa informação? Ou você precisa disso aqui para entender isso? Ou você precisa disso aqui para entender isso aqui? Não. Por quê? Elas são independentes. Essa independência é a característica principal das conjunções que são coordenadas. Você identificou isso na hora da prova, você já vai excluir as subordinativas e vai pensar somente nas coordenativas. Por outro lado, se eu digo assim, turma, embora chovesse, você não precisa de alguma coisa para completar esse sentido? Diferentemente de falar assim, fui à praia. Isso aqui eu consigo entender. Isso aqui, galera, eu não consigo entender. Sei que haja uma nova informação. Então, essa oração é subordinada àquela. Foi ou não? Se essa oração aqui completa o sentido dessa que é subordinada, nós chamamos essa aqui de oração principal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Dica para você, galera. A oração principal não vem introduzida por conector. A oração subordinada que vem introduzida pelo conector.
Se ela é subordinada a essa aqui, a conjunção que introduz essa oração também é subordinada. Valeu? Vamos ver mais exemplo? Tô bem. Caraca, na hora que ela... Com certeza vai entrar no vídeo. Bom, gente, olha só. A classificação das conjunções coordenativas é importante você observar duas coisas. Classificação e semântica. O que é semântica? Para toda a sua vida de concurso, para toda a sua vida de língua portuguesa, você tem que saber o que é semântica. Semântica é sentido. Então, quando a banca perguntar qual é a semântica de tal palavra, qual é a semântica de tal vocábulo, qual é a semântica, ela está perguntando assim, qual é o sentido. São duas coisas diferentes, que obviamente elas vão ser autoexplicativas. Mas a classificação das conjunções coordenativas são essas aqui, que possuem essa semântica, ou seja, possuem esse sentido. Foi ou não, gente? Beleza? É sempre legal quando você tem uma dica, né, para lembrar da sua matéria. A dica para as conjunções coordenativas é o que você fala quando alguém pergunta se você gosta de língua portuguesa. Você fala o quê? ECA. Beleza? E aí, por que ECA com 3 As? Porque são 3 que começam com a letra A, uma começa com a letra C e uma começa com a letra E. O E é de explicativa, o C é de conclusiva, o A é de alternativa, o segundo A adversativa, o terceiro aditiva. Beleza? E quais são as semânticas dessas conjunções? A explicativa tem um sentido de explicação, a conclusiva de conclusão, a alternativa de alternância, a adversativa de oposição e a aditiva de adição. Rafa, quais são as conjunções mais clássicas de cada classificação? Para a explicação, você tem o porquê. Eu preciso que você assista a parte 2 dessa aula, porque eu vou fazer uma diferença entre o porquê explicativo e o porquê causal, ok? Mas o porquê ele pode ser explicativo. Conclusivo é o logo, um dos principais. Alternativa, o ou. Oposição, adversativa, o mais. E a aditiva, que expressa a adição, o e. Obviamente, galera, que aparecendo uma dessas conjunções na prova, você já vai se remeter a essas classificações e a essas semânticas. Mas, obviamente, que em prova a gente vai ver uma perspectiva um pouquinho diferente ou um uso dessa conjunção com um outro valor semântico dentro daquela oração. Vou mostrar exemplos para vocês para a gente praticar um pouquinho. Preste atenção aqui, galera. Primeira coisa que você vai fazer quando cair questão de conjunção, você vai identificar quantas orações tem e qual é a relação entre essas orações. Dependência ou independência. Aqui, um verbo, outro verbo. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. A ideia A, esse é o passo a passo que você vai fazer na prova. Você tá me entendendo? Esse é o passo a passo. Ideia A, ideia B. A ideia A é fui ao shopping e a ideia B é comprei roupas. Você consegue entender isso aqui? Consegue. Você consegue entender isso aqui? Consegue. Então elas são coordenadas. Beleza? Qual é o elemento coesivo que faz a junção entre essas duas orações? O E. Fui ao shopping e comprei roupas. Essa ideia aqui é de soma. Foi, galera? Ah, moleque! Quando eu digo assim, gente, vou ao shopping, você não consegue entender? O que acontece nessa oração aqui, eu quero que você preste atenção. Eu faço a omissão desse verbo exatamente após o conector. A oração ficaria assim, vou ao shopping ou vou à praia. Só que, obviamente, dentro de um texto de língua portuguesa, quanto menos eu repetir os termos, isso é melhor para mim. Dica para redação. Se você for fazer um concurso que tem redação, não cometa repetição vocabular. Beleza? Só que nessa estrutura aqui, ó, vou ao shopping. E nessa estrutura aqui, ó, vou à praia. As duas são possíveis de serem entendidas. E elas estão estabelecendo uma relação de alternância pela conjunção ou. Porque é uma coisa ou outra. Então, são ideias alternadas. Beleza? Aqui, ó, saia cedo. Está chovendo. Verbo sair e o verbo estar. Estão sendo ligadas essas duas ideias por esse conectivo porquê. Caiu o porquê na sua prova, você vai parar a sua vida e vai observar uma coisa. Caiu o porquê, você vai olhar para a oração anterior. Foi, galera? Olhou para a oração anterior. Achou um verbo no imperativo. O que é imperativo, Rafa? Imperativo é um modo verbal que indica ordem. Obviamente ele indica outras semânticas, mas a principal é ordem. Aqui eu estou dando uma ordem
Saia cedo. Sim, é uma ordem. Se aqui eu estou dando uma ordem, ou seja, se na oração anterior ao conector eu estou dando uma ordem, eu posso afirmar categoricamente que esse porquê é explicativo. Eu posso afirmar que a semântica, então, desse porquê é uma semântica de explicação. Estou mostrando duas coisas diferentes para vocês. Aqui eu classifico o porquê, aqui eu dou a semântica do porquê. Beleza? Cheguei ao curso, verbo chegar. Estava fechado, verbo estar. Essas duas ideias estão sendo unidas pela conjunção mais. Chegar ao curso e estar fechado são ideias que estabelecem qual relação de sentido? Exatamente de contrariedade. Vamos colocar como oposição. Estudei muito, passei no concurso. Verbo estudar, verbo passar. Essas duas orações estão sendo ligadas pela conjunção logo. Nesse caso, a ideia é de estudar. Se você estuda muito, qual é a conclusão que é gerada? Que você passa no concurso. Então, qual é o valor semântico dessa conjunção aqui? Conclusão. Vocês entenderam o passo a passo? Analisou as orações, viu se elas são dependentes ou independentes, relacionou as ideias e deu a semântica do elemento coesivo. Foi ou não? Eu vou colocar agora só algumas pegadinhas que a banca pode trazer para você em relação a algumas conjunções, assumindo outros valores que não são os originais delas, tá bom? E assim você fica suave para a prova. O que é importante você observar é que as provas de concurso, elas vão utilizar, às vezes, as conjunções dentro da semântica original, o e aditivo mais adversativo, o logo conclusivo e assim sucessivamente. Mas é muito comum também das bancas de concurso utilizarem as conjunções com outros valores semânticos, fora do sentido original. Como isso vai acontecer? Olha só, recebeu acusações horríveis e não se defendeu. Por isso que eu estou falando para você separar as ideias e aqui você vai estabelecer a relação. Quando você recebe uma acusação horrível, o que você faz? Se defende. Então, não se defender de uma acusação horrível é uma relação de contrariedade. Então, esse elemento coesivo aqui não é o valor de soma, é o valor de oposição. E você pode substituí-lo pelo mais. Porém, todavia, entretanto. Tá bom, gente? Aqui, corri uma maratona e fiquei cansado. Corri uma maratona, fiquei cansado. O que você vai observar é, quando você corre uma maratona, você não adiciona a ideia de ficar cansado. Você gera a conclusão de ter ficado cansado. Então, a ideia A de correr a maratona e ficar cansado são ideias que estabelecem uma relação de quê, galera? Conclusão. Isso é importante para você observar. Você pode substituir pelo logo ou pelo portanto. Foi ou não, galera? Tudo tranquilo até aqui? Preste atenção no pois agora. Esse pois, galera, ele é explicativo na sua originalidade, beleza? O que você vai observar? Vitor comeu, estava com fome. Quando você estabelece essa relação de Vitor comeu, você tem a explicação, pois estava com fome. Então, essa relação semântica aqui é de explicação. Galera, o pois é explicativo, igual ao porquê quando vem precedido de um verbo no imperativo, ok? Ponto e basta. Agora, olha esse exemplo aqui com o pois. Não estudei. Não estudei. Fiquei, pois, reprovado. Nessa ideia de você colocar que ficou reprovado, você vai ver que é estabelecido uma relação aqui de conclusão. Rafa, como assim o processo de conclusão estabelecido aqui? Não estudei, logo fiquei reprovado. Então o pois ele pode ser explicativo, com o seu valor original, mas quando ele vem entre vírgulas após um verbo, ele é o quê? Conclusivo, e você pode substituí-lo pelo logo. Tá bom, galera? Questões de prova de concurso funcionam mais ou menos nessa pegada aqui. Principalmente com esse quadro. Você observar as conjunções fora do valor original delas. A partir disso, esse passo a passo que eu vou mostrando e fazendo para vocês é uma dica muito legal para você se dar bem nas provas de concurso. Beleza, galera? Galera, muito... O que eu tenho que fazer agora?
Então é isso, galera. A aula de conjunções de hoje é um dos assuntos mais recorrentes nas provas de concurso e também de vestibular. Então, por exemplo, você que vai fazer a prova do magistério, você que vai fazer a prova da Polícia Civil, o UERJ, Enem, provas no geral, elas cobram exatamente o assunto de conjunção. Então, compartilha, marca, ativa o sininho, curte a página, manda para o seu amigo, para sua amiga que vai fazer prova, que eu tenho certeza que vai dar um auxílio muito grande aos estudos, beleza? Vai ter a parte 2, porque o conteúdo é um conteúdo um pouquinho extenso. Eu quero poder pegar toda a possibilidade de prova para você não ser pego de surpresa dentro da prova de concurso. Beleza, galera? Então vai sair a parte 2, fica atento e até a próxima.